Boa noite. Se você chegou até aqui, é porque o dia já deu tudo o que tinha para dar. As alegrias, os cansaços, as vitórias pequenas, as frustrações que talvez ainda estejam doendo um pouco. E agora, antes que o sono chegue, eu quero te convidar para um momento diferente. Um momento em que você para de falar, para de resolver, para de correr e simplesmente escuta. Boa noite. Se você chegou até aqui, é porque o dia já deu tudo o que tinha para dar. As alegrias, os cansaços, as vitórias pequenas, as frustrações que talvez ainda estejam doendo um pouco. E agora, antes que o sono chegue, eu quero te convidar para um momento diferente. Um momento em que você para de falar, para de resolver, para de correr e simplesmente escuta. Porque hoje não é sobre o que você vai dizer a Deus. Hoje é sobre o que Deus quer te dizer. Porque hoje não é sobre o que você vai dizer a Deus. Hoje é sobre o que Deus quer te dizer. Deite-se se puder. Solte os ombros. Solte a testa, que provavelmente está franzida há horas sem você nem perceber. Solte as mãos, que talvez estejam segurando alguma coisa. Uma preocupação, uma mágoa, uma lista de amanhã que já começou a se formar na sua cabeça. Solte tudo isso só por esses 90 minutos. Deite-se se puder. Solte os ombros. Solte a testa que provavelmente está franzida há horas sem você nem perceber. Solte as mãos que talvez estejam segurando alguma coisa. Uma preocupação, uma mágoa. Uma lista de amanhã que já começou a se formar na sua cabeça. Solte tudo isso só por esses 90 minutos. Eu não vou te apressar. Não existe pressa aqui. Esta noite é para durar o tempo que for preciso para o seu coração se aquietar. E enquanto a música toca baixinho ao fundo e enquanto as palavras forem chegando, eu quero que você simplesmente receba. Não precisa responder nada, não precisa entender tudo agora, só receba. Eu não vou te apressar, não existe pressa aqui. Esta noite é para durar o tempo que for preciso para o seu coração se aquietar. E enquanto a música toca baixinho ao fundo e enquanto as palavras forem chegando, eu quero que você simplesmente receba. Não precisa responder nada, não precisa entender tudo agora, só receba. Porque há uma coisa que eu sei com toda a certeza. Deus não está em silêncio sobre a sua vida. Ele tem algo para te dizer hoje. E é isso que vamos abrir juntos, devagar, nesta noite. Porque há uma coisa que eu sei, com toda a certeza. Deus não está em silêncio sobre a sua vida. Ele tem algo para te dizer hoje. E é isso que vamos abrir juntos, devagar, nesta noite. Antes de qualquer outra coisa, há algo que Deus quer que você ouça esta noite, e é isto. Ele não te vê do jeito que o mundo te vê. O mundo mede você pelo que você produziu hoje, pelo que você conquistou, pelo que ainda falta alcançar. Mas Deus não te olha assim. Ele nunca olhou. Antes de qualquer outra coisa, há algo que Deus quer que você ouça esta noite, e é isto. Ele não te vê do jeito que o mundo te vê. O mundo mede você pelo que você produziu hoje, pelo que você conquistou, pelo que ainda falta alcançar. Mas Deus não te olha assim. Ele nunca olhou. Antes de você nascer, Ele já te conhecia. O profeta Jeremias ouviu Deus dizer: "Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei." Jeremias 1:5. Isso significa que a sua existência não é um acidente que aconteceu e que agora precisa se justificar. Você foi pensado antes de existir. Você foi desejado antes de nascer. Antes de você nascer, Ele já te conhecia. O profeta Jeremias ouviu Deus dizer: "Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei." Jeremias 1:5. Isso significa que a sua existência não é um acidente que aconteceu e que agora precisa se justificar. Você foi pensado antes de existir. Você foi desejado antes de nascer. E se hoje você passou o dia sentindo que não é suficiente,
que errou demais, que decepcionou alguém, que ficou devendo em algum lugar da sua própria expectativa. Eu quero que você escute com atenção. Deus não está decepcionado com você. Ele está mais interessado no seu coração voltado para Ele do que no seu desempenho perfeito. E se hoje você passou o dia sentindo que não é suficiente, que errou demais, que decepcionou alguém, que ficou devendo em algum lugar da sua própria expectativa, eu quero que você escute com atenção. Deus não está decepcionado com você. Ele está mais interessado no seu coração voltado para Ele do que no seu desempenho perfeito. Salmo 139 diz que você foi formado de modo assombroso e maravilhoso, que as obras de Deus são maravilhosas e a sua alma sabe muito bem disso, mesmo quando você esquece. Não é um exagero poético, é a forma como Deus genuinamente vê a sua vida, como uma obra cuidadosa, intencional, feita com atenção aos detalhes. Salmo 139 diz que você foi formado de modo assombroso e maravilhoso, que as obras de Deus são maravilhosas e a sua alma sabe muito bem disso, mesmo quando você esquece. Não é um exagero poético, é a forma como Deus genuinamente vê a sua vida, como uma obra cuidadosa, intencional, feita com atenção aos detalhes. Talvez você tenha crescido ouvindo vozes que disseram o contrário. Vozes que disseram que você era demais, ou que você não era o bastante. Vozes que compararam você com outras pessoas e te fizeram sentir menor. Esta noite, eu quero que você deixe essas vozes irem embora, uma a uma, e que a única voz que permaneça seja a de Deus dizendo: você é meu filho, você é minha filha, e eu tenho orgulho de você. Talvez você tenha crescido ouvindo vozes que disseram o contrário. Vozes que disseram que você era demais ou que você não era o bastante. Vozes que compararam você com outras pessoas e te fizeram sentir menor. Esta noite, eu quero que você deixe essas vozes irem embora, uma a uma, e que a única voz que permaneça seja a de Deus dizendo: você é meu filho, você é minha filha, e eu tenho orgulho de você. Não porque você fez tudo certo hoje, mas porque você é meu. Não porque você fez tudo certo hoje, mas porque você é meu. Deixe essa frase repousar em você por um instante. Você é meu. E se ninguém te disse isso hoje, eu digo agora, da parte de Deus: Ele não desistiu de você. Ele não está cansado de você. Ele não está contando seus erros numa lista para usar contra você depois. Ele está, esta noite, exatamente como um pai que espera o filho voltar para casa, de braços abertos, sem cobranças, só alívio por ver você chegar. E se ninguém te disse isso hoje, eu digo agora, da parte de Deus: Ele não desistiu de você. Ele não está cansado de você. Ele não está contando os seus erros numa lista para usar contra você depois. Ele está, esta noite, exatamente como um pai que espera o filho voltar para casa, de braços abertos, sem cobranças, só alívio por ver você chegar. Agora, com esse amor como fundamento, eu quero te convidar a entregar o que este dia te deu de mais pesado. Não precisa ser um pedido formal, cheio de palavras difíceis. Pode ser simples, pode até ser em silêncio, só no seu coração. Agora, com esse amor como fundamento, eu quero te convidar a entregar o que este dia te deu de mais pesado. Não precisa ser um pedido formal, cheio de palavras difíceis. Pode ser simples, pode até ser em silêncio, só no seu coração. Pense no momento mais difícil de hoje. Talvez tenha sido uma palavra que alguém disse e que ainda dói. Talvez tenha sido um erro que você cometeu e que ficou repetindo na sua cabeça a tarde inteira. Talvez tenha sido um cansaço que não é só físico, mas um cansaço de tentar, de segurar, de fingir que está tudo bem quando não está. Pense no momento mais difícil de hoje. Talvez tenha sido uma palavra que alguém disse e que ainda dói. Talvez tenha sido um erro que você cometeu e que ficou repetindo na sua cabeça a tarde inteira. Talvez tenha sido um cansaço que não é só físico,
mas um cansaço de tentar, de segurar, de fingir que está tudo bem quando não está. Deus já viu tudo isso. Ele estava lá quando aconteceu. Ele não ficou surpreso e ele não se afastou. E agora, esta noite, ele estende a mão e diz: me dá isso. Me dá o peso que você carregou o dia inteiro. Você não precisa levar isso para dentro do seu sono. Deus já viu tudo isso. Ele estava lá quando aconteceu. Ele não ficou surpreso e ele não se afastou. E agora, esta noite, ele estende a mão e diz: me dá isso. Me dá o peso que você carregou o dia inteiro. Você não precisa levar isso para dentro do seu sono. Mateus 11:28 traz a promessa mais simples e mais necessária desta noite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é vinde a mim quando resolverem os problemas. Não é vinde a mim quando estiverem melhores. É vinde a mim como estão, cansados, oprimidos, sem forças, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28 traz a promessa mais simples e mais necessária desta noite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é vinde a mim quando resolverem os problemas. Não é vinde a mim quando estiverem melhores. É vinde a mim como estão, cansados, oprimidos, sem forças, e eu vos aliviarei. Então esta noite, entregue a Ele o que sobrou do seu dia. A reunião que não saiu como esperava, a conversa que ficou mal resolvida, o dinheiro que não fechou como deveria, a saúde que preocupa, o filho que preocupa, o casamento que preocupa, o futuro que preocupa. Coloque tudo isso nas mãos dele, uma coisa de cada vez, sem pressa. Então, esta noite, entregue a Ele o que sobrou do seu dia. A reunião que não saiu como esperava, a conversa que ficou mal resolvida, o dinheiro que não fechou como deveria, a saúde que preocupa, o filho que preocupa, o casamento que preocupa, o futuro que preocupa. Coloque tudo isso nas mãos dele, uma coisa de cada vez, sem pressa. E enquanto você faz isso, eu quero declarar sobre você: você não vai dormir carregando o peso de hoje. Você vai dormir leve porque entregou. Você vai dormir em paz, porque aquele que cuida de você não dorme. Salmo 121 diz que não dormitará o guarda de Israel. Então você pode descansar exatamente porque ele está de vigília. E enquanto você faz isso, eu quero declarar sobre você: você não vai dormir carregando o peso de hoje. Você vai dormir leve porque entregou. Você vai dormir em paz porque aquele que cuida de você não dorme. Salmo 121 diz que não dormitará o guarda de Israel. Então você pode descansar exatamente porque ele está de vigília. Há algo que eu preciso te dizer com muito cuidado, porque sei que talvez você tenha carregado isso o dia inteiro sem falar para ninguém. Você errou hoje. Talvez tenha sido um erro pequeno, uma impaciência, uma palavra grosseira, um pensamento que você nem devia ter tido. Talvez tenha sido um erro maior, algo que você preferia apagar se pudesse. Há algo que eu preciso te dizer com muito cuidado, porque sei que talvez você tenha carregado isso o dia inteiro sem falar para ninguém. Você errou hoje. Talvez tenha sido um erro pequeno, uma impaciência, uma palavra grosseira, um pensamento que você nem devia ter tido. Talvez tenha sido um erro maior, algo que você preferia apagar se pudesse. E a pergunta que fica repetindo na sua mente pode ser: será que Deus ainda está do meu lado depois disso? E a pergunta que fica repetindo na sua mente pode ser: será que Deus ainda está do meu lado depois disso? A resposta é sim. E não é um sim baseado no tamanho pequeno do seu erro. É um sim baseado no tamanho grande da graça de Deus. 1 de João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não diz se formos bons o suficiente. Diz se confessarmos. Só isso é o que abre a porta. A resposta é sim.
E não é um sim baseado no tamanho pequeno do seu erro. É um sim baseado no tamanho grande da graça de Deus. 1 de João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não diz se formos bons o suficiente. Diz se confessarmos. Só isso é o que abre a porta. Deus não está esta noite fazendo uma lista de acusações contra você. Romanos 8,1 diz que não há, pois agora, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Não é quase nenhuma. Não é pouca. É nenhuma. Deus não está esta noite fazendo uma lista de acusações contra você. Romanos 8,1 diz que não há, pois agora, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Não é quase nenhuma. Não é pouca. É nenhuma. Então, se você passou o dia se condenando, eu quero te convidar a parar com isso agora, esta noite. Condenação não vem de Deus, vem de uma voz que quer te manter preso ao passado, incapaz de seguir em frente. Mas convicção, sim, vem de Deus. E convicção sempre vem acompanhada de um caminho de volta, nunca de uma porta fechada. Então, se você passou o dia se condenando, eu quero te convidar a parar com isso agora, esta noite. Condenação não vem de Deus, vem de uma voz que quer te manter preso ao passado, incapaz de seguir em frente. Mas convicção, sim, vem de Deus. E convicção sempre vem acompanhada de um caminho de volta, nunca de uma porta fechada. Fale com Deus agora sobre o que pesa no seu coração. Não precisa detalhar tudo em voz alta se não quiser. Ele já sabe. Só diga: Senhor, eu erro, perdoa-me, e receba agora mesmo a resposta que Ele já preparou muito antes de você pedir. Você está perdoado. Não amanhã, não depois de um período de prova. Agora, nesta noite, você está limpo diante dEle. Fale com Deus agora sobre o que pesa no seu coração. Não precisa detalhar tudo em voz alta se não quiser. Ele já sabe. Só diga: Senhor, eu erro, perdoa-me. E receba agora mesmo a resposta que Ele já preparou muito antes de você pedir. Você está perdoado. Não amanhã, não depois de um período de prova. Agora, nesta noite, você está limpo diante dEle. Vamos orar juntos agora, com essas verdades no coração. Vamos orar juntos agora, com essas verdades no coração. Senhor, eu venho a Ti nesta noite exatamente como estou. Cansado, imperfeito, com erros que cometi hoje e talvez com feridas que carrego há mais tempo. Eu não venho tentando parecer melhor do que sou. Eu venho como um filho que só quer voltar para casa. Senhor, eu venho a Ti nesta noite exatamente como estou, cansado, imperfeito, com erros que cometi hoje e talvez com feridas que carrego há mais tempo. Eu não venho tentando parecer melhor do que sou. Eu venho como um filho que só quer voltar para casa. Perdoa-me pelas palavras ásperas que eu disse hoje. Perdoa-me pela impaciência que tive com quem eu amo. Perdoa-me pelos pensamentos que passaram pela minha mente e que eu sei que não Te agradam. Perdoa-me pelo tempo que gastei preocupado, quando poderia ter confiado em Ti. Perdoa-me pelas palavras ásperas que eu disse hoje. Perdoa-me pela impaciência que tive com quem eu amo. Perdoa-me pelos pensamentos que passaram pela minha mente e que eu sei que não Te agradam. Perdoa-me pelo tempo que gastei preocupado, quando poderia ter confiado em Ti. E, Senhor, assim como eu peço perdão, ajuda-me também a perdoar. Há pessoas que me machucaram hoje, e talvez em outros dias também, e eu carrego isso como uma pedra no peito. Eu escolho agora soltar essa pedra. Não porque o que aconteceu não importou, mas porque eu não quero mais carregar o peso de guardar essa mágoa. Eu perdoo, Senhor, e Te peço que cures o que essa mágoa deixou machucado em mim. E, Senhor, assim como eu peço perdão, ajuda-me também a perdoar. Há pessoas que me machucaram hoje, e talvez em outros dias também, e eu carrego isso como uma pedra no peito. Eu escolho agora soltar essa pedra, não porque o que aconteceu não importou,
mas porque eu não quero mais carregar o peso de guardar essa mágoa. Eu perdoo, Senhor, e te peço que cures o que essa mágoa deixou machucado em mim. Eu recebo agora, por fé, a tua limpeza completa. Eu recebo a tua graça, que é maior do que qualquer erro que eu tenha cometido hoje. Eu recebo a liberdade de dormir esta noite sem o peso da culpa, sabendo que estou coberto pelo sangue de Jesus e que essa cobertura nunca falha. Eu recebo agora, por fé, a tua limpeza completa. Eu recebo a tua graça, que é maior do que qualquer erro que eu tenha cometido hoje. Eu recebo a liberdade de dormir esta noite sem o peso da culpa, sabendo que estou coberto pelo sangue de Jesus e que essa cobertura nunca falha. Obrigado, Senhor, porque a misericórdia é nova a cada manhã, mas também está disponível agora, nesta noite, antes mesmo que amanhã chegue. Obrigado, Senhor, porque a misericórdia é nova a cada manhã, mas também está disponível agora, nesta noite, antes mesmo que amanhã chegue. Deus quer que você saiba hoje que Ele vê o seu cansaço. E não é só o cansaço do corpo depois de um dia longo. É o cansaço de continuar tentando quando parece que nada muda. É o cansaço de sorrir por fora, enquanto por dentro você está exausto. É o cansaço de carregar responsabilidades que ninguém mais parece notar. Deus quer que você saiba hoje que Ele vê o seu cansaço. E não é só o cansaço do corpo depois de um dia longo. É o cansaço de continuar tentando quando parece que nada muda. É o cansaço de sorrir por fora enquanto por dentro você está exausto. É o cansaço de carregar responsabilidades que ninguém mais parece notar. Isaías 40:29 diz: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Não é uma força que você precisa fabricar sozinho, apertando os dentes e seguindo em frente por pura força de vontade. É uma força que vem de fora de você. Uma força emprestada que Deus coloca dentro de quem já não tem mais nada para dar. Isaías 40:29 diz: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Não é uma força que você precisa fabricar sozinho, apertando os dentes e seguindo em frente por pura força de vontade. É uma força que vem de fora de você. Uma força emprestada que Deus coloca dentro de quem já não tem mais nada para dar. Se você está numa fase da vida em que sente que está segurando tudo sozinho, a casa, o trabalho, a família, as contas, os problemas de saúde, as decisões, eu quero que você ouça isso com clareza. Você não foi feito para carregar tudo sozinho, e Deus não está esperando que você consiga. Se você está numa fase da vida em que sente que está segurando tudo sozinho, a casa, o trabalho, a família, as contas, os problemas de saúde, as decisões, eu quero que você ouça isso com clareza. Você não foi feito para carregar tudo sozinho, e Deus não está esperando que você consiga. Ele está te convidando esta noite a descansar de verdade, não um descanso superficial de quem só dorme porque o corpo obriga. Um descanso profundo de quem entrega o controle e confia que, enquanto dorme, Deus continua trabalhando nos bastidores da sua vida. Ele está te convidando esta noite a descansar de verdade. Não um descanso superficial de quem só dorme porque o corpo obriga. Um descanso profundo de quem entrega o controle e confia que, enquanto dorme, Deus continua trabalhando nos bastidores da sua vida. Salmos 127:2 diz que Deus dá aos seus amados o sono. Não é algo que você precisa merecer com esforço. É um presente. Esta noite receba esse presente sem culpa. Você não precisa continuar acordado resolvendo mentalmente tudo o que ainda falta. Deus já está cuidando disso enquanto você descansa. Salmos 127:2 diz que Deus dá aos seus amados o sono. Não é algo que você precisa merecer com esforço. É um presente. Esta noite, receba esse presente sem culpa. Você não precisa continuar acordado resolvendo mentalmente tudo o que ainda falta. Deus já está cuidando disso enquanto você descansa.
Há também uma palavra que Deus quer te dizer esta noite sobre o que ainda está por vir. Talvez você esteja numa fase de incerteza, sem saber o que vai acontecer no próximo mês, no próximo ano, na sua carreira, no seu relacionamento, na sua saúde. E essa incerteza pode ser uma das coisas mais pesadas de carregar à noite, porque é justamente quando o silêncio chega que os medos ficam mais altos. Há também uma palavra que Deus quer te dizer esta noite sobre o que ainda está por vir. Talvez você esteja numa fase de incerteza, sem saber o que vai acontecer no próximo mês, no próximo ano, na sua carreira, no seu relacionamento, na sua saúde. E essa incerteza pode ser uma das coisas mais pesadas de carregar à noite, porque é justamente quando o silêncio chega que os medos ficam mais altos. Jeremias 29:11 traz uma promessa que atravessou gerações e que continua verdadeira para você hoje. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus não está improvisando com a sua vida. Ele tem pensamentos, no plural, muitos pensamentos, a seu respeito, e todos eles são de paz, não de mal. Jeremias 29:11 traz uma promessa que atravessou gerações e que continua verdadeira para você hoje. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus não está improvisando com a sua vida. Ele tem pensamentos, no plural, muitos pensamentos, a seu respeito, e todos eles são de paz, não de mal. Isso não significa que o caminho até lá será sem dificuldades, mas significa que o destino, o fim que esperais, já está definido em bondade. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar na próxima curva do caminho. Isso não significa que o caminho até lá será sem dificuldades, mas significa que o destino, o fim que esperais, já está definido em bondade. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar na próxima curva do caminho. Se você está com medo do amanhã, eu quero te lembrar, você não vai enfrentar o amanhã sozinho e você não precisa resolver o amanhã inteiro esta noite. Mateus 6,34 diz para não andarmos ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo, e basta a cada dia o seu mal. Você só precisa de força para hoje, e hoje já está terminando. Você conseguiu. Se você está com medo do amanhã, eu quero te lembrar, você não vai enfrentar o amanhã sozinho e você não precisa resolver o amanhã inteiro esta noite. Mateus 6,34 diz para não andarmos ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo e basta a cada dia o seu mal. Você só precisa de força para hoje e hoje já está terminando. Você conseguiu. Deus também quer que você saiba que Ele não esqueceu os sonhos que Ele colocou em você, mesmo aqueles que parecem distantes agora, mesmo aqueles que você quase desistiu de esperar. Abacuque 2:3 diz que a visão ainda está para um tempo determinado, e no fim falará e não mentirá, ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Deus também quer que você saiba que Ele não esqueceu os sonhos que Ele colocou em você, mesmo aqueles que parecem distantes agora, mesmo aqueles que você quase desistiu de esperar. Abacuque 2:3 diz que a visão ainda está para um tempo determinado, e no fim falará e não mentirá. Ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Se a espera está longa, isso não significa que Deus esqueceu. Significa que o tempo certo ainda está sendo preparado com cuidado, para que quando chegar, seja exatamente como deveria ser. Se a espera está longa, isso não significa que Deus esqueceu. Significa que o tempo certo ainda está sendo preparado com cuidado, para que quando chegar, seja exatamente como deveria ser. Deus também vê as pessoas que você ama.
Ele vê o filho que está longe, o casamento que está cansado, o pai ou a mãe que está doente, o amigo que se afastou, a família que às vezes parece mais dividida do que unida. Deus também vê as pessoas que você ama. Ele vê o filho que está longe, o casamento que está cansado, o pai ou a mãe que está doente, o amigo que se afastou, a família que às vezes parece mais dividida do que unida. Josué 24:15 registra a decisão de um homem que disse: "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Essa é uma oração que atravessa gerações, a de que mesmo em meio às dificuldades familiares, haja um compromisso maior guiando a casa inteira. Josué 24:15 registra a decisão de um homem que disse: "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Essa é uma oração que atravessa gerações, a de que mesmo em meio às dificuldades familiares, haja um compromisso maior guiando a casa inteira. Se você está preocupado com alguém da sua família esta noite, eu quero que você o entregue pelo nome a Deus agora. Ele conhece essa pessoa melhor do que você. Ele já está trabalhando na vida dela, mesmo quando você não vê nenhum sinal disso. Provérbios 22:6 fala sobre instruir a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Uma promessa de que o que foi semeado com amor não se perde, ainda que demore para florescer. Se você está preocupado com alguém da sua família esta noite, eu quero que você o entregue pelo nome a Deus agora. Ele conhece essa pessoa melhor do que você. Ele já está trabalhando na vida dela, mesmo quando você não vê nenhum sinal disso. Provérbios 22:6 fala sobre instruir a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Uma promessa de que o que foi semeado com amor não se perde, ainda que demore para florescer. E se há uma relação partida, um casamento em crise, uma amizade rompida, um distanciamento entre pais e filhos, Deus é especialista em restauração. Ele restaura o que parecia impossível de restaurar. Joel 2:25 fala sobre restituir os anos que o gafanhoto comeu. Deus devolve o que parecia perdido para sempre. E se há uma relação partida, um casamento em crise, uma amizade rompida, um distanciamento entre pais e filhos, Deus é especialista em restauração. Ele restaura o que parecia impossível de restaurar. Joel 2:25 fala sobre restituir os anos que o gafanhoto comeu. Deus devolve o que parecia perdido para sempre. Esta noite, ore com fé pela sua família. Não porque você tem controle sobre as escolhas de cada pessoa, mas porque você tem acesso a alguém que tem. Esta noite, ore com fé pela sua família. Não porque você tem controle sobre as escolhas de cada pessoa, mas porque você tem acesso a alguém que tem. Deus também sabe do peso que o dinheiro carrega na sua vida. Ele sabe das contas que ainda faltam pagar, da incerteza sobre o próximo mês, do medo de não ser suficiente para sustentar quem depende de você. Deus também sabe do peso que o dinheiro carrega na sua vida. Ele sabe das contas que ainda faltam pagar, da incerteza sobre o próximo mês, do medo de não ser suficiente para sustentar quem depende de você. Filipenses 4:19 diz: "O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus." Note que a promessa não é baseada na sua conta bancária, mas nas riquezas de Deus, que são infinitas. Filipenses 4:19 diz: "O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus." Note que a promessa não é baseada na sua conta bancária, mas nas riquezas de Deus, que são infinitas. Isso não significa que o dinheiro vai simplesmente aparecer sem esforço da sua parte, mas significa que você não está sozinho tentando fazer as contas fecharem. Deus está envolvido nos detalhes da sua provisão, no emprego, na oportunidade inesperada, na porta que se abre, exatamente quando você mais precisa.
Isso não significa que o dinheiro vai simplesmente aparecer sem esforço da sua parte, mas significa que você não está sozinho tentando fazer as contas fecharem. Deus está envolvido nos detalhes da sua provisão, no emprego, na oportunidade inesperada, na porta que se abre exatamente quando você mais precisa. Se você está ansioso com as finanças esta noite, entregue isso a Deus agora. Mateus 6,33 diz para buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Não é uma fórmula mágica, mas é uma promessa de prioridade correta. Quando o coração está alinhado com Deus, a provisão segue como consequência, no tempo certo. Se você está ansioso com as finanças esta noite, entregue isso a Deus agora. Mateus 6,33 diz para buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Não é uma fórmula mágica, mas é uma promessa de prioridade correta. Quando o coração está alinhado com Deus, a provisão segue como consequência, no tempo certo. Agora, antes de encerrarmos, vamos orar juntos pela sua noite de sono, pelo seu corpo, pela sua mente e pela sua casa. Agora, antes de encerrarmos, vamos orar juntos pela sua noite de sono, pelo seu corpo, pela sua mente e pela sua casa. Senhor, eu te entrego esta noite. Cobre o meu quarto, cobre a minha casa, cobre quem dorme sob o mesmo teto que eu. Que nenhum medo tenha espaço aqui esta noite. Que nenhum pesadelo, nenhuma ansiedade, nenhum pensamento perturbador encontre lugar na minha mente enquanto eu durmo. Senhor, eu te entrego esta noite. Cobre o meu quarto, cobre a minha casa, cobre quem dorme sob o mesmo teto que eu. Que nenhum medo tenha espaço aqui esta noite. Que nenhum pesadelo, nenhuma ansiedade, nenhum pensamento perturbador encontre lugar na minha mente enquanto eu durmo. Salmos 4:8 diz: Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu recebo essa paz agora. Eu escolho confiar que, enquanto eu durmo, Tu continuas de vigília sobre mim, sobre minha família, sobre tudo o que me pertence. Salmos 4:8 diz: Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu recebo essa paz agora. Eu escolho confiar que, enquanto eu durmo, Tu continuas de vigília sobre mim, sobre minha família, sobre tudo o que me pertence. Renova o meu corpo esta noite. Que eu acorde amanhã com mais força do que tinha hoje. Renova a minha mente. Apaga as preocupações que insistem em voltar assim que fecho os olhos. Renova o meu espírito, para que eu acorde pronto para receber o que Tu tens preparado para o novo dia. Renova o meu corpo esta noite, que eu acorde amanhã com mais força do que tinha hoje. Renova a minha mente, apaga as preocupações que insistem em voltar assim que fecho os olhos. Renova o meu espírito, para que eu acorde pronto para receber o que Tu tens preparado para o novo dia. Protege quem eu amo esta noite, onde quer que estejam. Guarda os caminhos deles, guarda a saúde deles, guarda o coração deles. E se há alguém que eu amo que ainda não Te conhece, toca essa pessoa esta noite, mesmo enquanto ela dorme, mesmo sem que ela perceba. Protege quem eu amo esta noite, onde quer que estejam. Guarda os caminhos deles, guarda a saúde deles, guarda o coração deles. E se há alguém que eu amo que ainda não Te conhece, toca essa pessoa esta noite, mesmo enquanto ela dorme, mesmo sem que ela perceba. Obrigado, Senhor, por mais um dia vivido. Obrigado pelas coisas boas que aconteceram, mesmo pequenas. Obrigado pelas lições que os erros de hoje me ensinaram. Obrigado porque amanhã é um novo começo e eu não preciso carregar hoje comigo para dentro dele. Obrigado, Senhor, por mais um dia vivido. Obrigado pelas coisas boas que aconteceram, mesmo pequenas. Obrigado pelas lições que os erros de hoje me ensinaram.
Obrigado porque amanhã é um novo começo e eu não preciso carregar hoje comigo para dentro dele. Antes de encerrarmos, repita comigo, em voz baixa ou apenas no coração, estas declarações. Antes de encerrarmos, repita comigo, em voz baixa ou apenas no coração, estas declarações. Eu sou amado por Deus, independentemente do que aconteceu hoje. Eu sou amado por Deus, independentemente do que aconteceu hoje. Eu estou perdoado e não carrego culpa para dentro do meu sono. Eu estou perdoado e não carrego culpa para dentro do meu sono. Eu descanso porque Deus não descansa e Ele cuida de tudo o que eu não consigo controlar. Eu descanso porque Deus não descansa e Ele cuida de tudo o que eu não consigo controlar. O meu futuro está em boas mãos, ainda que eu não veja o caminho inteiro. O meu futuro está em boas mãos, ainda que eu não veja o caminho inteiro. Minha família está coberta pela graça de Deus. Minha família está coberta pela graça de Deus. Minha provisão vem dEle. E Ele nunca falhou comigo. Minha provisão vem dEle, e Ele nunca falhou comigo. Eu durmo em paz, porque essa é a promessa que recebo esta noite. Eu durmo em paz, porque essa é a promessa que recebo esta noite. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente esta noite. Que os anjos acampem ao redor da sua casa. Que o sono venha suave, profundo e restaurador. E que amanhã, ao abrir os olhos, você lembre que não caminha sozinho. Nunca caminhou e nunca vai caminhar. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente esta noite. Que os anjos acampem ao redor da sua casa. Que o sono venha suave, profundo e restaurador. E que amanhã, ao abrir os olhos, você lembre que não caminha sozinho, nunca caminhou e nunca vai caminhar. Descanse, Deus está cuidando do resto. Descanse, Deus está cuidando do resto. Boa noite e que Deus te abençoe ricamente. Boa noite e que Deus te abençoe ricamente.